Graça e paz e misericórdia, amados irmãos. Vamos dar um prosseguimento ao nosso estudo dos fundamentos da fé. Nas 3 semanas anteriores, nós estávamos vendo, ainda talvez dizendo assim, como um aperitivo, a questão da santificação. Talvez mais adiante nós voltemos a tratar os assuntos práticos da nossa santificação. E como a gente tinha visto mais anteriormente ainda, faltaram 2 pontos para ser concluídos daquilo que compreende a nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos. E o penúltimo tema era a igreja. Então nós vamos tentar esgotar esse tema, claro, isso não vai ser hoje. Hoje talvez vai ser uma parte 1, talvez tenha uma parte 2, parte 3, e assim quanto o Senhor quiser, né, sobre a igreja, porque a igreja é um tema muito amplo e é um tema que existe muita falta de compreensão hoje, principalmente no meio cristão, inclusive, sobre o que é de fato a igreja, qual é o propósito da igreja, para onde a igreja vai, se a igreja tem um fim em si mesma ou não, e etc, etc. Então, basicamente, o que nós podemos falar sobre a igreja? A gente vai tratar apenas de um aspecto dela, pode-se dizer um pouco mais, talvez, teórico, que é a questão do aspecto universal e atemporal da igreja. Tá? Então, primeiramente, tem um versículo aqui, um versículo muito importante para a gente entender o que é a igreja. Queria chamar os irmãos para ler juntos esse versículo que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não ordeneis causa de protesto, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui em negrito está falando de 3 povos distintos. Deus separou a humanidade em 3 classes, ou em 3 povos. Apenas estes 3. Então, o primeiro povo que nós vemos ali no canto são os judeus. Os judeus são um povo peculiar para Deus, a nação judaica. Todo judeu, seja nascido em Israel ou não, mas que é judeu de sangue, tem uma importância peculiar para Deus. De outro modo, também existem os gentios. Quem são os gentios? São os povos de todas as nações. Deus também dá importância para os gentios. E, por fim, a igreja de Deus. Então, são 3 povos. Tá? Deus entende esses 3 povos como separados. São algo diferente. Então, judeu é uma coisa, a igreja é outra. Não dá para misturar judaísmo com cristianismo, nacionalidade judaica com judeu. Tampouco algo de uma nação gentia com igreja. São coisas diferentes. Então, Deus dividiu a humanidade em 3, tá? Então, para cada um, Deus tem a sua maneira de ver, seus propósitos e até profecias. Na Bíblia tem profecias que ainda vão serem cumpridas com respeito aos judeus. Por exemplo, nós pegamos o livro de Atos, capítulo 1, os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor, no versículo 6 de Atos. Será porventura esse tempo que restaures o reino a Israel? O Senhor não responde que o reino não vai ser restaurado, mas isso ainda vai ser restaurado no tempo futuro. O livro de Joel, capítulo 2, se não me engano, dos versículos 2 até o versículo 27, descreve a restauração futura do reino de Israel. Se você estudar a história de Israel, você vai ver que isso nunca aconteceu ainda. Muitas coisas ainda vão acontecer com Israel. E também com relação aos gentios. Deus tem propósito para todas as nações ainda no futuro, no milênio. Todas as nações ainda vão se prostrar, vão chegar perante o Monte Santo de Sião e vão adorar o Senhor a partir dali. Então tem vários propósitos. E Deus fala, inclusive, nome de nações específicas ali. Profecias futuras para com os gentios. Irmãos, e nós temos um privilégio, que nós vivemos numa época específica. Irmãos, antes do Pentecostes, capítulo 2 de Atos, não existia igreja de Deus na terra. E após o arrebatamento dos santos, irmãos, não vai haver mais. Então nós vivemos numa época crucial, uma época de um privilégio peculiar. É como nós falamos aqui
Nós somos um povo peculiar para Deus. Amém. Um povo especial para Deus. Então, nós vivemos numa época onde nós temos a possibilidade de ser igreja. Isso há 4.000 anos atrás não era possível você ser igreja de Deus. Ou você estava inserido dentro da nação judaica, ou você era gentil. Hoje nós podemos ser igreja. Privilégio nosso. Então, entre essas, mais uma vez reiterando, tá? Esses três povos não podem ser confundidos entre si. Há critérios pelos quais, inclusive, Deus vai julgar a cada um. Então, basicamente, existe uma legislação que Deus deu para o gentio. A gente sabe a história, Noé, quando saiu da arca, Deus conversou com Noé e deu uma série de mandamentos para Noé, tipificando ali todas as demais nações que surgiriam, os três filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Esses versículos estão em Gênesis 9, versículo 1 a 17. E, irmãos, é triste de ver que as nações gentias, nos dias de hoje, vão totalmente em oposição aos versículos dali. Nós pegamos o símbolo que Deus deu, que não destruiria mais a terra com água, arco-íris. Esse termo hoje, ele é utilizado da maneira como Deus determinou? Ou esse símbolo hoje é pervertido? É pervertido. Existem leis em vários países para tentar proibir o consumo de carne. Isso é oposto ao que Deus falou. E também existem leis para proibir a procriação. Também contra o que Deus falou ali para as nações. Então, isso com respeito às nações. Com respeito aos judeus, existe toda a lei de Moisés, que é a legislação deles. E nós, como igreja, nós estamos sem lei nenhuma, né? Não, nós temos uma lei também. Tiago fala que é a lei da liberdade. É a lei da liberdade. Só que se nós formos pegar o caráter daquilo que Jesus falou para os seus discípulos, e se aplica para nós, de uma maneira ainda que sucinta, pode-se dizer que para a igreja existe uma lei, que é o Sermão do Monte. Isso está em Mateus capítulo 5 ao 7. Você quer ser um cidadão do reino dos céus? Pratique o Sermão do Monte que o Senhor falou. O Espírito Santo está dentro de nós, ele nos possibilita praticar tudo aquilo que está ali. Então, a igreja de Deus, diferente das nações, né, para você ser um judeu, basta que você nasça em Israel ou que você tenha progenitores judeus. Para que você nasça, por exemplo, da Inglaterra, basta que seus pais sejam ingleses. Para que você seja brasileiro, basta que seus pais sejam brasileiros, mesmo que você nasça no exterior. Então, a igreja, de maneira específica, especial, ela é composta tanto de judeus como de gentios, que foram retirados dessas nações, para ser um povo peculiar. Irmãos, o impacto disso é tremendo. Tremendo. Por quê? Porque nós somos tirados desses povos. Nós podemos ter nascido na carne como um brasileiro. Mas, irmãos, a partir do momento que você nasce de novo, você recebe um novo RG, vamos dizer assim, um novo CPF, um novo passaporte. Você se torna um cidadão celestial. Amém. A nossa pátria é uma pátria celestial. Amém. Então, você ser brasileiro, no nosso caso aqui, é algo secundário. Nós estamos de passagem pelo Brasil. Nosso destino não é ficar para sempre aqui no Brasil. A nossa pátria é celestial. A palavra de Deus diz que nós estamos nas regiões celestiais com Jesus Cristo. Então, ser brasileiro é algo secundário para nós. Por isso, irmãos, a união que nós temos com Cristo e com a igreja, o corpo de Cristo, é maior do que os laços que nós temos de patriotismo nacional. Tanto que, se surgir um conflito e a nossa nacionalidade colocar-nos em conflito com aquilo que o Senhor nos deu, como legislação cristã, vou citar um exemplo. Digamos que o governo nacional, claro, não estou dizendo aqui e nem incentivando a ninguém a ser rebelde às autoridades. Romanos 13 diz para nós sermos fiéis às autoridades. Nós precisamos respeitar as autoridades. Sejam autoridades boas, sejam autoridades que concordem com os nossos ideais ou não. Se o presidente da República for um tirano, for um cara déspota, for alguém autoritário, nós temos que respeitá-lo. Só que nós temos algo pelo qual nós podemos confrontar.
Se por um acaso as leis, as regras, as imposições forem colocadas por o presidente, for contrário àquilo que nós recebemos como lei da pátria celestial. O nosso patriotismo celestial, ele sempre tem que sobrepujar ao nosso patriotismo terreno. Porque, mais uma vez falando, a nossa pátria terrena, ela vai ser temporária. A nossa pátria celestial é eterna. Então, vai ser de duração eterna. E o vínculo que nós temos com Cristo é muito maior do que o vínculo que nós temos com a nação terrena. Então, em detrimento de uma pátria e da outra, nós sempre precisamos defender a pátria celestial. Então, isso aqui, já falei, o nosso elo com Cristo é infinitamente maior do que qualquer outro elo que nós venhamos ter aqui nessa terra. E aqui, Filipenses 3:20, podemos ler juntos. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Esse versículo corrobora o que nós acabamos de falar. Nossa pátria está no céu. A igreja, ela é uma pátria celestial. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue. Antes eu e você eram apenas brasileiros. Mas o sangue de Cristo, ele nos fez uma aproximação com a pátria celestial. Nós estávamos longe. Aí Efésios 2:14. Podemos continuar com 15 também. Porque ele é a nossa paz, de qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. Quando fala aqui de ambos tem um, ou dos dois criassem em si mesmo um novo homem, está falando de ambos, judeus e gentios. Então, mais uma vez, deixando muito claro, o Senhor é aquele que constituiu a igreja de ambos, tanto de judeus e gentios, de maneira que, se um judeu crê no Senhor Jesus, ele continua sendo judeu na carne, só que ele faz parte da pátria celestial. Se surgir alguma demanda da pátria terrena de Israel e alguma demanda que contraria a demanda da pátria superior, a pátria superior deve prevalecer, porque ele é mais cristão do que judeu. Da mesma forma, nós, gentios, que nascemos no Brasil, a pátria celeste, ela é superior do que a nossa pátria. As nações, elas vêm e vão, não é verdade? Tem várias e várias nações. Você ouve falar de Amaleque dias hoje, dos filisteus, dos filhos de Amon, de Moabe. Essas nações tiveram um momento que nasceram, cresceram e depois elas morreram. O Brasil, a gente não sabe até quando vai existir o Brasil. Tem algumas nações que duram vários anos. Israel, a gente sabe que está nos planos do Senhor. A gente não vê na Escritura falando o nome do Brasil, tampouco o nome dos Estados Unidos. Então, nós vemos que a igreja é constituída de ambos, tanto de judeus como de gentios. Uma vez que nós somos igreja, somos igreja. Amém. Amém. 1 Coríntios 2:13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado viver de um só Espírito. Então nós vemos aqui também que a igreja, ela transcende não apenas nacionalidade ou etnia, mas ela também transpõe questões sociais. Você pode ser um escravo, você pode ser alguém livre, você pode ser alguém rico. Na igreja está todo mundo junto. Na igreja não existe limitações ou classes. Você, sendo igreja, você é igreja. Ponto final. Não existe rico ou pobre na igreja. Isso não faz diferença para nós. Todos nós somos filhos de Deus. Somos do Senhor. Então, nós não cremos que a função da igreja, porque a Escritura não fala disso, é melhorar o mundo. Sim. A igreja, a Bíblia não diz que
por sermos igreja, nós vamos tornar o mundo melhor. Nós cremos que esse mundo, pelas Escrituras, já está condenado. Então não adianta melhorar aquilo que já está condenado. Então, não havendo nenhuma esperança para o mundo, nós colocamos a nossa esperança onde? Em Cristo Jesus, que virá para estabelecer o seu reino. Irmãos, nós sendo dele, propriedade dele, nós estaremos aonde ele estiver. Então, se ele estabelecerá esse reino eterno, nós estaremos com ele nesse reino. Então, uma das funções da igreja, dentre tantas, tá? É anunciar o evangelho, livrando as pessoas dessa condenação que já foi anunciada nas Escrituras. O mundo jaz no maligno. A igreja ela também não é uma instituição autoritária para compelir o mundo a viver a doutrina de Cristo. Tem povos, nações gentias, por exemplo, adianta nós termos uma bancada evangélica para tentar fazer o povo seguir o Sermão do Monte, por exemplo? Não adianta, porque eles não têm a vida de Cristo, eles não foram regenerados, justificados, como nós fomos. Então não adianta você ter uma bancada evangélica para tentar fazer o povo seguir as leis cristãs, porque eles são gentios, não existe nova vida neles. Eles precisam primeiramente se arrepender, reconhecer os seus pecados, reconhecer que eles não prestam, literalmente, que precisam de Jesus. Porque, do contrário, eles estão condenados. Então, não adianta, né? Compelir o mundo a viver a doutrina de Cristo. Agora sim, as nações precisam cumprir aquilo que está lá no pacto noético. O pacto noético que está em Gênesis 9. Então, nós estamos aqui para quê? Para dar testemunho de Cristo. Amém. Testemunho, não testemunho de igreja, testemunho de unidade, mas testemunho de Cristo. Amém. Para apresentá-lo às pessoas. Cristo é Cristo, não a igreja, que é o poder transformador de uma vida humana. Igreja não muda ninguém. Igreja não transforma ninguém. É Cristo que muda alguma pessoa. Então, o Senhor Jesus, né, continuando, o Senhor Jesus ele tem direito de posse sobre a sua igreja. Porque ele comprou a igreja para o Senhor. O Senhor ele é possessivo. Então, Atos 20, 28 diz o seguinte, vamos ler. Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou os seus. Nós estamos na reunião da mesa do Senhor, né? Nós escutamos orações aqui nessa manhã. Que o cálice da maldição foi o Senhor quem bebeu. Ele comprou-nos com esse sangue. Esse sangue que foi derramado no Calvário foi o preço que nos comprou para ele. Então, esse foi o preço. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue dele que nos comprou. Então, ele tem direito de posse legal sobre nós. Então, se Satanás, algum demônio, algum anjo caído quer dizer alguma coisa a nosso respeito, nós podemos deixar muito claro para ele, como o irmão Itinesli dizia, né? Esfregue o sangue na cara deles. Nós somos dele. Ninguém nos tira da mão. Sim. Então, Mateus 16, 18, aqui são palavras do próprio Senhor Jesus falando a respeito da igreja que ainda viria a nascer. Podemos ver? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor ele é bem possessivo. Ele tem bastante ciúme. Ele fala, a minha. Quando ele fala a minha, ele está falando, ela é minha. O assunto dela vai girar em torno de mim mesmo. O assunto dela não vai ser outra coisa a não ser eu. Ele é possessivo com relação a si. E o Senhor continua dizendo, ele faz uma promessa aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, isso é alenta, conforto e encorajamento para nós. Porque quer venhamos, inclusive a morrer, as portas do inferno, né? Isso aconteceu nos 3 primeiros séculos da igreja cristã. Os irmãos eram perseguidos, eram mortos, eram crucificados, eram entregues às feras no Coliseu Romano. O que acontecia com os irmãos? Tem até uma frase interessante de Tertuliano, um irmão dos 3 primeiros séculos. Ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, quanto mais morria cristãos, mais
cristãos apareciam. Irmãos, como nós, se de fato fôssemos ovelhas para o matadouro. Para que serve uma ovelha? Qual o poder, né, de uma ovelha? Se você pega o leão, o rugido dele espanta, né? A imponência do leão espanta. Cada animal ele tem alguma peculiaridade. Tem aranha que tem veneno, cobra tem veneno. Cada animal tem um superpoder. Qual o poder da ovelha? A ovelha não tem poder nenhum. O poder da ovelha é morrer. Nós somos como ovelha para o matadouro. Então a ovelha, quando ela morre, ela simplesmente se curva e morre em obediência. Assim somos nós. Somos ovelhas do seu pastoreio, né? Como foi orado aqui nessa manhã. Nós somos dele. Somos ovelhas que, se o Senhor quiser, tanto a nossa vida como a nossa morte está nas mãos dele. Todos os nossos dias estão contados perante o Senhor. Nós somos povo peculiar dele. Então, o Senhor sabe a nossa hora, nós não sabemos. Ele tem direito de posse sobre cada um de nós. E se nós morrermos, nós também estaremos com ele. Então, quer seja pela vida, pela morte, a gente magnifica Cristo. Então, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, nós não tememos a morte. Louvado seja o Senhor, a morte não tem poder sobre nós. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, mais uma vez, o Senhor está sendo possessivo. Isso aqui é o discurso do Senhor antes dele ascender aos céus. Está no primeiro capítulo de Atos. Ele fala para os discípulos: sereis minhas testemunhas. Ou seja, não é para vocês ficar testemunhando de igreja, né, brigando de igreja, né, igual o Alberto. O irmão queria te convidar para lá. Convida para Cristo. Independente de onde você se congregue, o importante é você ser testemunha dele. Agora eu digo uma coisa: fuja de lugares onde não é Cristo que é testemunhado. Aonde outra coisa é testemunhada, substituindo a Cristo, não é testemunha dele. Ele é possessivo e ele vai cobrar isso. Sereis minhas testemunhas. Não é para dar testemunho de igreja ou testemunho de unidade. Isso não ajuda ninguém. Parece que quanto mais nós tentamos dar testemunho de qualquer coisa que não seja ele mesmo, mais fracos, confusos e divididos nós nos tornamos. E uma coisa, né? Quanto mais nós testemunhamos dele, na verdade a igreja só existe quando há testemunho de Cristo. Unidade só existe quando há testemunho de Cristo. Tire o testemunho de Cristo e você não tem nem igreja nem unidade, você não tem nada. Na verdade, você pode ter uma meia igreja, fruto da carne, mas não fruto do Espírito. Fruto de obra humana, ou até de doutrina de demônios, mas não de Cristo. Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Aqui é importante a primeira parte. Sim. Ele diz muito claramente a quem a igreja está sujeita. A igreja está sujeita a um líder, a igreja está sujeita a um homem que tenha prerrogativas, que seja idolatrado, que seja honrado, que o pessoal abana folhas de palmeira para ele, que dê moranguinho na boca. Não. A igreja está sujeita a Cristo. Amém. E se alguém tenta usurpar a igreja de Cristo, Cristo irá cobrar isso dele. A igreja está sujeita a Cristo. É Cristo quem comanda a igreja. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aqui começa a ser introduzido um conceito de corpo. O Senhor deixa muito claro que ele é o cabeça, que a igreja está sujeita a ele, mas ele fala que ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, ou seja, o que é a igreja? O corpo que tem uma cabeça, que é Cristo. Amém. Então é interessante que quero falar um pouco ainda desse conceito de corpo, ainda referindo, né, a questão de uma liderança que não é de Cristo. Quando você conversa com uma pessoa, você olha para onde? Você fica olhando para o pé dela? Ninguém fica olhando para o pé. Quando a gente conversa com uma pessoa, a gente olha para a cabeça. A gente olha
nos olhos, a gente olha na face da pessoa. Nós não ficamos olhando para outras partes do corpo. Assim também deve ser a igreja e é. A igreja, ela olha para o cabeça, de maneira que, se um outro membro está chamando muito atenção, é sinal do que isso? É sinal de doença, é sinal de enfermidade. Se um outro membro do corpo, por exemplo, se a mão está chamando muita atenção, possivelmente ela deve estar sangrando, deve estar infeccionada com pus, alguma coisa assim. Porque está chamando muita atenção. Na igreja, o único que deve ter atenção é Cristo, o cabeça da igreja. Então, a palavra de Deus deixa muito claro que ele é a cabeça. Nós não somos o cabeça. E na cabeça está o cérebro, né? Da onde comanda todos os movimentos para todo o corpo. Então, esse conceito de corpo é muito claro em vários versículos das Escrituras. Então, além de corpo, a igreja também é casa de Deus. Aquela que sustenta a verdade de Deus nesse mundo. Conforme 1 Timóteo 3,15, podemos ver. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse versículo é bem revelador sobre o que é a igreja. Várias coisas sobre o que é a igreja está escrito aqui nesse versículo. Primeiramente, casa de Deus. Sim. Irmãos, casa é um ambiente onde nós nos sentimos à vontade. Casa, você senta no seu sofá, você espreguiça os seus pés. Alguns gostam de ficar até mais à vontade com menos roupas, né? Outros gostam de já abrir a geladeira. E várias expressões que nós temos de conforto na nossa casa. Mas a igreja é casa de quem? Casa de Deus. Então a igreja precisa ser um ambiente onde Deus se sinta à vontade. Deus precisa se sentir à vontade no nosso meio. Ela também é a igreja do Deus vivo. Coluna. Coluna é algo que transpira firmeza, sustentação. Se você tira a coluna de uma casa, o que acontece com essa casa? Ela cai. E também o baluarte da verdade. O baluarte é algo de guerra que o pessoal carregava no passado, trazendo na frente como se fosse uma espécie de bandeira do exército. Ela carregava esse baluarte quando eles estavam indo para a guerra. Então a igreja era a coluna e baluarte da verdade. Não já pararam para pensar isso? Se a igreja não estivesse no mundo, o que aconteceria com o mundo? A verdade sumiria do mundo. Sim, verdade. O que sustenta a verdade nesse mundo é a igreja. Se a igreja sair desse mundo, não haverá verdade nesse mundo. E esse mundo, ele tenta dizer, né, no nosso tempo, que é um tempo pós-verdade. Não é verdade? Então, o iluminismo veio, teve várias fases aí, onde Deus saiu do centro, o homem se tornou o centro, ao antropocentro, e aos poucos foi cada vez se tornando mais contra a verdade, e hoje o mundo ele se diz pós-verdade. Ô, irmãos, isso, por um lado, pode parecer algo desanimador, mas por outro lado, para nós não. Por quê? Se a verdade de Deus sair desse mundo, significa que está chegando a hora do arrebatamento. Está chegando a hora de nós estarmos com o Senhor. Então, até o mundo proclama que está chegando a hora da igreja ser levada dessa terra, para estar com o Senhor. E as catástrofes de Deus virão sobre esse mundo mau, sobre esse mundo apóstata que já está condenado, para julgar este mundo. Então, fica claro, né, que a partir de todos esses versículos acima, né, sempre falando a igreja de Deus, casa de Deus, que a igreja ela tem um aspecto que é universal, sim, e atemporal. Então, o que isso significa? Que ela é composta de todos os crentes em Jesus Cristo, de todas as épocas e de todos os lugares. Esse é o aspecto universal e atemporal da igreja. Então, por isso, irmãos, há um vínculo orgânico, um vínculo de vida invisível entre todos os cristãos. Independente do contexto onde ele está, né, irmão? Os irmãos estão lá, são nossos amados irmãos. Os irmãos
Os irmãos que realmente creem em Cristo Jesus, que estão dentro do contexto católico, são nossos amados irmãos. Os irmãos que estão na denominação, que tem o nome, seja qualquer for, são nossos amados irmãos. Basta ter crido realmente em Jesus Cristo, são nossos amados irmãos. Existe um vínculo entre nós que é esse. Então, nós cremos que a igreja, no seu aspecto universal e atemporal, ela é una, ela é indivisível, sem mácula ou mancha. Tem alguns versículos aqui abaixo, para nós lermos todos eles. Cristo amou a igreja e a si mesmo para que a santificasse, tendo a purificado para que a igreja sem mácula, nem coisa, porém santa e sem. Desses versículos vão dizer mais uma vez da entrega de Cristo para com a sua igreja. Ele amou a igreja. Irmãos, vocês são amados por Cristo. Porque o versículo diz que ele amou a igreja. Não, e esse amor não é um amor de palavras, é um amor de atos, porque ele entregou-se a si mesmo por ela. Para que ele fez isso? Para que a santificasse. Irmãos, você é santo, porque Cristo te santificou. Tendo a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Para o quê? Como é que Cristo olha a igreja? Aos olhos dele. A si mesmo. E a igreja é o quê? Aos olhos de Cristo? Primeiramente, gloriosa. Amém. Depois, sem mácula. Nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e decente. Foi isso que teve a abertura hoje nessa reunião do texto de Cânticos Cânticos, né? O Senhor olha para nós e diz, formosa. O Senhor diz, arrebataste o meu coração. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor, ele nos olha dessa forma. Aleluia. E assim, se o Senhor entende assim a nosso respeito, nós também devemos entender assim a nosso respeito. Nós somos formosos aos olhos do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse é o aspecto universal e atemporal da igreja. Na semana que vem a gente vai falar do outro aspecto, talvez mais tangível e mais palpável no nosso dia a dia e da vida como assembleia. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pode amar o Senhor, não amar os irmãos também.